E aí galera, beleza? Coruja na área. Lutar contra super vilões não é uma tarefa fácil, mas se você consegue derrotá-los, então o que aconteceria se você tivesse que lutar contra você mesmo? Ou então um irmão gêmeo com as mesmas habilidades? Nos desenhos eles são chamados de Evil Twin, gêmeos do mal, mas que na verdade costumam ser clones. No episódio Replay de Super Choque, ele lidou com esse tipo de situação, e isso quase custou a sua carreira. O vilão meta-humano desse dia era um cara chamado Replay. Há um tempo atrás, ele era famoso e costumava ter o seu próprio programa de televisão, mas a emissora o demitiu e cancelou seu programa. E agora ele é um meta-humano, cometendo crimes para conseguir dinheiro, mas o seu maior desejo é voltar a ser famoso novamente. Roubando um shopping, ele foi flagrado pelo Super Choque e foi seguido até um circo abandonado, e no desespero, acidentalmente ele usou seus poderes sem ter ideia do que estava fazendo. Acidentalmente ele clonou o Super Choque. Seria uma boa ideia para um vilão, mas dessa vez aconteceu sem querer. Ele conseguiu um clone do Super Choque para trabalhar para ele. Daí pra frente as pessoas começaram a ver o Super Choque cometendo crimes pela cidade. Isso não fazia nenhum sentido, o Super Choque cometendo crimes. Mas as pessoas estavam acreditando. Até mesmo o pai do Super Choque estava decepcionado com as notícias que ele via na televisão. O único herói que eles tinham agora foi para o lado do mal. Nem mesmo o Rich, o melhor amigo dele, estava acreditando na história de que tinham um clone. Foi muito difícil de convencê-lo, mas quando isso aconteceu, eles fizeram um plano. O próximo ataque do Replay seria em um estúdio de televisão, uma vingança do antigo canal que o demitiu. E já que o clone do Super Choque estava lá, o verdadeiro também foi. Ele e o Rich aproveitaram as câmeras do estúdio para poder transmitir os dois Super Choque para o mundo, e assim provar para as pessoas que existia um clone do mal. Tem certeza que quer fazer isso em rede nacional? Eu? Eu estou na TV de novo? Uma coisa que eu reparei desse episódio é que normalmente quando o Super Choque está lutando contra esses vilões, a polícia quase não ajuda. Quase sempre ele resolve tudo sozinho. Mas agora que o Super Choque supostamente estava do mal, a polícia apareceu do nada com armamento pesado? Será o porquê disso, hein? Comente aí se você tem alguma ideia. Outro detalhezinho que eu reparei é que o clone do Super Choque não falava, apesar de que as copiatas do Replay tinham sim a habilidade de falar. Não sei se é porque o clone dele foi criado acidentalmente, ou se porque assim era simplesmente mais sinistro. Sabe aqueles casos em que aparece um personagem muito da hora, mas você sabe que ele só vai aparecer em um episódio? Isso aconteceu com o irmão gêmeo do Dipper, que não era exatamente do mal, ele só causou alguns problemas. A copiadora do tio-avô Stan não era uma máquina comum. Assim como tudo em Gravity Falls, ela tinha um pouco de magia bizarra. O Dipper prometeu ao tio-avô Stan que ele ficaria na bilheteria para ajudar com a festa de arrecadação de dinheiro para a Cabana do Mistério. Na verdade, ele só queria uma desculpa para poder ficar perto da Wendy. Ele estava decidido a se declarar para ela nessa noite. Ah, Dipper, eu tô tão feliz que você resolveu ficar na bilheteria comigo. Você é tão organizado. Mas a Wendy resolveu entrar na festa, e o Dipper não conseguiu se posicionar. Ele ficou do lado de fora cuidando de tudo. Então ele se viu obrigado a se clonar por inteiro na copiadora. E o clone era muito legal. E até ganhou um nome próprio, o Tyrone. E o plano dele de ficar com a Wendy era tão complicado que à medida que as coisas davam errado, ele se via na necessidade de mais ajuda. Então ele foi imprimindo novos irmãos gêmeos, e todos eles tinham o mesmo interesse em comum, a Wendy. Mas como o Dipper verdadeiro conseguiu dar um passo à frente com a Wendy sem seguir o plano maluco, os clones não gostaram nada disso. Qual é, cara? Desiste, tá em desvantagem. Briga de clones! Não adiantou nada criar todos esses clones. Ela não queria nenhum deles. Ô, Wendy, olha só a minha guitarra nova. Legal. Um detalhe interessante foi que ele conseguiu aprontar toda essa confusão e até lutou contra os clones, mas ninguém ficou sabendo que isso aconteceu, o que em um desenho é muito raro. A gente já fica ansioso pelo momento em que o caos toma conta de tudo e as pessoas ficam sabendo da maluquice. Mas não dessa vez. E Hip Tyrone. Wendy, plano B.
Mas em Gravity Falls teve um clone realmente do mal, e foi o clone da Wendy que apareceu no episódio entrando no depósito. A Wendy foi convidada pelo Dipper para uma de suas missões assustadoras. Na verdade, ele estava querendo convidar ela para um encontro a sós, mas ele acabou se complicando e chamou ela para uma missão nada romântica. Eles iriam entrar em um depósito abandonado. Ou nem tanto assim, o depósito em questão era uma espécie de cápsula do tempo. Um abrigo com mantimentos para uma pessoa ficar ali por anos. Só que o lugar não estava vazio. Havia uma criatura medonha lá dentro. E logo depois eles encontraram um cara. E ele reconheceu o diário, disse que era o escritor. Parecia que tudo estava fazendo sentido. Como é? Será? Garoto, não posso expressar minha gratidão. Assim, depois de todos esses anos. Até o momento em que a Mabel viu um aviso sobre um experimento envolvendo uma criatura que muda de forma. Congelado, descongelado. Que negócio é esse? Experiência número 210, trocador de formas? Trocador de formas? Esse cara que se dizia o autor do diário não era o cara de verdade, nem a aparência era do verdadeiro. Aquela forma era de um cara no rótulo das latas de conserva. O bicho era muito esperto, e mesmo depois deles descobrirem a farsa, ele ainda conseguiu um novo disfarce convincente. Ele se transformou na Wendy, e o Dipper caiu igual patinho, e até confessou o seu amor pela Wendy. Eu te amo, Wendy. Oh. Dipper? E se ele falhou em saber qual era a verdadeira na primeira vez, agora com o machado nas mãos, ele não poderia falhar. E quando a criatura finalmente foi derrotada e presa num tubo de criogenia, a sua última mudança de forma vai dar pesadelo no Dipper. Em As Aventuras de Jack Chan, esse tipo de coisa acontece várias vezes, então eu vou contar de um episódio em que toda a equipe J lutou contra clones do mal, e que não foram criados por Talismã. Nesse episódio, eles estavam em um evento celebrando alguns artigos roubados que eles conseguiram recuperar. Só que um dos itens foi roubado novamente, no meio do evento. Checando as câmeras de segurança, eles tiveram uma surpresa ao ver que a Vipe era quem roubou o item. E sendo ela uma ex-ladra, eles não estavam confiando muito, então colocaram ela em uma cela para investigarem mais o caso. Nisso, o alarme disparou e eles viram o El Toro roubando mais um dos artefatos. Ele estava agindo de forma muito estranha, e a Jade, que é muito levada, foi lá e tirou a máscara dele. E eles viram essa criatura bizarra. O que estava acontecendo ali era um ataque de clones, criado por magia negra. E a partir disso, eles foram para a prisão conversar com o maior suspeito de todos, o Shang. E negando tudo, ele acabou cometendo um vacilo. Ele tem duas. Do que é que estão falando? Shang não tem uma das mãos, então esse não é o Shang verdadeiro. E com isso, o verdadeiro Shang criou mais clones para poder substituir toda a equipe do Jack. E a Jade, que sempre sonhou em fazer parte da equipe de forma oficial, estava incomodada com o fato de que ela era a única que não tinha um clone do mal. Olha pra você ver como é que ela é sem noção mesmo. E não seja por isso. Cadê o meu? Tá legal, pessoal, vamos detonar! O tio, que era especialista em magia, descobriu uma coisa interessante. Os clones não eram do mal de verdade. Isso dependia de quem estava controlando eles, e assim eles puderam usar um feitiço e trazer o clone para o lado deles. Não importa quantas vezes quiser dizer que é Duck Dodgers. Todos sabemos que você é um monstro violento. O Super Choque teve um problema por um criminoso se passar por ele no dia a dia. Mas pior foi o Duck Dodgers, que foi confundido com o criminoso e teve que viver a vida dele em uma penitenciária de segurança máxima do século 24,5. A grande missão da vez era fazer uma entrega de papel higiênico até uma penitenciária. Entregador de papel higiênico! Eu me esforcei tanto e agora estou reduzido a essa desgraça. Mas na noite anterior, o maior e mais temido pato da galáxia, Drake Drakstar, havia fugido da sua cela. E agora ele estava escondido, esperando uma carona para sair dali de uma vez por todas. Agora vem a parte em que o Duck Dodgers chega. A polícia bateu o olho nele e pensou que era o Drakstar. Mas antes que ele conseguisse conversar com a polícia, o elemento vagabundo apareceu e o atingiu com um golpe. E como já era de se esperar, ele fugiu para a nave do Duck Dodgers. Isso sim é um dia de azar, e olha que o Duck Dodgers costuma ser bem sortudo.
O único sinal de sorte nesse episódio foi que quando o Drakstar chegou na sua nave, mesmo conseguindo enganar o cadete, ele não pôde partir imediatamente, pois a placa da nave estava em manutenção. Dodgers, na pele do Drakstar, viu que até mesmo os outros presos não gostavam do Drake. Então ele achou que seria uma boa ideia contar para eles que, na verdade, ele era o Duck Dodgers. Lembra de mim, Dodgers? Stygor, o artista vigarista? Graças a você, eu peguei 25 anos! O cadete começou a desconfiar que o Dodgers, que estava com ele na nave, agia de uma forma assustadora. Ele estava com receio de ligar a nave e partir. E isso deu tempo para o Dodgers verdadeiro conseguir fugir da cadeia e voltar para a nave, e enfim realizarem um confronto entre gêmeos. E sendo que nem a polícia sabia diferenciar qual era qual, eles recorreram ao cadete, que poderia encontrar alguma diferença. E sim, ele encontrou, foi quando o verdadeiro Duck Dodgers contou a ele sobre o dia em que ele vendeu a irmã do cadete para a fábrica de linguiças. Daí não teve dúvidas, e ele mandou o verdadeiro pra cadeia. Bem galera, esse foi o vídeo, comenta aí se você gostou, deixa o like que ajuda muito. Isso é tudo pessoal, valeu, tchau e até a próxima.